Que pauta, rapaz. Isso aí é coisa de... Você aprendeu na faculdade isso aí? Fala pessoal, eu sou o Luiz Gustavo Andrade. Agora sim. Fala pessoal, eu sou o Lúcio Flávio. É porque ele renega, né? Temos um novo integrante, né? Que... Não nego meu nome, filho. Vamos de novo, né? Essa é piada, né? Luiz Gustavo Andrade. Ué, por quê? Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Não, pai, vamos padronizar. Não varzeia o programa não, vai. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Andrade. Um abraço, galera. Eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um podcast Futebol Clube. Qual é a edição hoje? Número 8. 8. Tá bom. Estamos mantendo, né? Até onde dá pra ir, vamos levando. Vamos levando. Pois é, vamos falar então, como sempre, de Série C, essa polêmica, né? Vai ter jogo, não vai ter jogo final de semana, o Flamengo com vários jogadores aí infectados para a Covid, também vai ser tema do nosso podcast desta semana. Libertadores, né? Os brasileiros aí com alguns times com dificuldades, correndo riscos, principalmente no caso aí o São Paulo, e vamos falar também da rodada do Brasileirão, né? Vamos começar então falando pela Série C. O que você tá rindo, Gustavo? Cara, eu não posso nem olhar pra cara dele. Vou ficar olhando pro Lúcio, vai. Você olhou rindo? Eu nem falei ainda do Tombense, cara. Que é o adversário do Londrina nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O Tubarão, que já vem de vitória, né? Já comentamos isso semana passada. O Londrina ficou agora, depois aí de 12 dias que deu, né? Da última vitória. Volta a campo neste domingo lá em Tombos para enfrentar o Tombense. E aí, o que vocês acham? Sem trocadilho com o Tombos, tá, pai? O Londrina jogou com o Tombense em 2015, né? Tava na Série C também. Só que naquele ano o jogo foi em Muriaé. O Tombense tava com um problema lá no estádio e tal. E eu me lembro que eu fui nesse jogo, difícil. Aliás, pra gente transmitir o jogo lá em Muriaé foi uma epopeia, né? Não tinha como chegar à linha de transmissão no estádio. Enfim, coisas do futebol brasileiro de Série C. E agora estamos de novo enfrentando aí o Tombense pela frente. Né, Gustavo? Não, eu tava ontem à noite eu tava pegando algumas informações do clube, né, do Tombense e também da cidade. Até comentei com o Diego hoje cedo. Tombos é uma cidade que, segundo o IBGE, né, de 2020, tem 7.850 habitantes. E segundo o IBGE também, de 2017, a Vila Casone, que é um dos primeiros bairros da cidade de Londrina, tem mais de 8.000 habitantes. Então, dá pra gente dizer que a Vila Casone é maior que Tombos. Tombos tem 194 casos de Covid, né? Até então, e apenas um óbito. Quanto maior o salto, maior o tombo. E o nome da cidade de Tombo é por conta das cachoeiras que tem lá, viu? Ah, é? Tombo das 3 cachoeiras e tal. Eu não lembrava que o Londrina tinha enfrentado o Tombense. Ganhou lá de 1-0 o gol do Júlio Pacato. Do Júlio Pacato. Nossa senhora, onde tá, hein? Júlio Pacato, que é filho, né? Filho do Júlio. O Júlio que jogou aqui em 99 na Série B. Japucarana, a família. Isso, meio campista que jogou aqui em 99. Bom, então é um jogo mais um ganhável dos que o Londrina já disputou, né? Já foram 3 vitórias seguidas. É mais um com a obrigação de ganhar, até porque o Tombense está muito mal no campeonato, né? Não ganha 4 jogos o Tombense, né? A gente vai ouvir daqui a pouco uma sonora do Paulo Barbosa, amigo nosso lá da cidade de Tombos. Na sonora ele fala que o presidente do clube diz que o campeonato começa agora pro Tombense. Então é que eles já querem começar o campeonato com vitória. Então... É porque o Tombense ele tem um jogo atrasado, né? Assim como o Londrina, é o jogo contra o Criciúma. Então ele joga contra o Londrina e contra o Criciúma em casa. Né? Obviamente que ele tá se ele ganhar os 2 jogos, ele tem 4 pontos, ele vai para 10, ele tá na briga. Né? Então, acho que é mais ou menos em cima disso aí a ideia da diretoria. Né? O que eles falaram, o que ele fala, né, nesse áudio, que a gente vai estar escutando daqui a pouco, é que desses últimos 4 jogos restantes pro Tombense, 3 são em casa e 1 jogo é fora. Então, se desses jogos fizer os 9 pontos, fizer a vitória dentro de casa, como eles têm 4, já vai lá para 13 e tal, tá na briga, né? Também. A gente vê aí que tá bem embolado, né, o campeonato. O líder do grupo do Londrina é o Brusque, né? Tem 12 pontos, 15 pontos. O Londrina tem 11. Então, umas 3 vitórias aí pro Tombense, de fato vai lá pra cima, né? Eu esperava mais do Tombense, sinceramente. Até pela campanha que ele fez, o Campeonato Mineiro, chegando à decisão. Só que assim, aquela coisa, né? O treinador saiu, né? Enfim, talvez o time
possa ter se desgastado um pouco mais aí com as finais do Campeonato Mineiro, talvez isso possa ter atrapalhado um pouco, né? Mas eu acho que é um time que tem até um potencial para melhorar. Tomara que não seja agora, né? Tomara que ele não comece a sua recuperação agora. Mas dentro daquele raciocínio que a gente até mencionou no programa passado, né? É um time que não entrou ainda no G4. O Tombense está com 4 pontos, como vocês falaram, 8º colocado, ou seja, está 1 ponto acima apenas da zona do rebaixamento do grupo. É um adversário que o Londrina tem que fazer o resultado, né? De preferência a vitória, porque não vejo o Tombense como um dos possíveis candidatos a brigar para chegar a outra fase, né? nesse grupo B. Vamos ver primeiro então o Paulo Barbosa, depois a gente fala um pouquinho do Londrina. E eu queria comentar uma situação, o Lúcio falou, né? O Tombense tem o posto de treinador. Eu queria comentar aqui com vocês essa dança das cadeiras na Série C, que está bastante agitada. Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube de Londrina. Para falar do Tombense Futebol Clube, o Gavião Carcará, que recebe o Londrina neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, campo do Tombense, o mais conhecido Almeidão. Partida extremamente importante para a comissão técnica e diretoria. O presidente Lani Gavioli disse: o campeonato começa neste domingo. Vamos começar vencendo. E também, treinador Julinho Camargo precisa da vitória. Ainda não venceu, depois de assumir o comando do Gavião Carcará, o alvirrubro tombense. A saída de Eugênio Souza, entrada de Julinho Camargo, criou uma situação meia constrangedora. Mas tudo resolvido, o time que não vem bem no Campeonato Brasileiro, devido a alguns desfalques, problema de mudança no comando do time, enfim. Para o jogo contra o Londrina, vamos ter o time titular do Tombense em campo. Ibson, o meia que veio do Flamengo, o goleirão Felipe, que jogou no Santos e na seleção sub-20, comandam nesta partida, ou seja, é a liderança do time nesta partida contra o Londrina, rumo a um posicionamento melhor na tabela de classificação. O Tombense, que depois de enfrentar o Londrina, joga com o Criciúma em casa, joga fora contra o Boa e volta a jogar nos seus domínios. De 4 jogos, 3 em casa. O presidente Lani Gavioli disse que 9 pontos vai colocar o Tombense na briga do G4. Paulo Barbosa de Tombos, para o FolhaCast Futebol Clube de Londrina. Então tá aí o Paulo Barbosa, da Rádio Mais FM e da Rádio Tombos Integração. A gente agradece aí o áudio dele. Obrigado, Paulo. A disponibilidade de poder ter nos ajudado aí também. Só mais algumas informações do Tombense. O Tombense, que ele foi fundado em 7 de setembro de 1914. Rapaz, tá no celular isso aí. Tá, eu anotei tudo. Cara moderno, bonitinho, né? Moderno. Fundado em 7 de setembro de 1914. Porém, ele só foi profissionalizado em 1999. O time orgulha-se de nunca ter sido rebaixado, nem no Campeonato Brasileiro e nem no Campeonato Estadual. Mas quantos brasileiros disputaram? Pô? Disputou a Série D pela primeira vez em 2014, subiu para a Série C, então desde 2015 disputando a Série C, nunca foi rebaixado. E disputou 8 vezes o Campeonato Estadual, né, o Campeonato Mineiro, e também nunca foi rebaixado. A melhor campanha no estadual foi justamente nesse ano. Né, que foi um vice, agora em 2020, perdeu para o Atlético Mineiro a final. E 2 jogadores são bem conhecidos, né, o Ibson e o Felipe, aquele que era goleiro. Felipe Garcia dos Prazeres, parente do Diego. Não é, rapaz, não é porque não tem o 12, né? Não, deve ser parente sim, porque ele não gosta de tomar gol, você não gosta de fazer? Deve ser parente sim. Também conhecido da torcida do Santos como Felipe Mão de Alface. E também ele teve uma do cachorro. Vez do cachorro lá, falando cansado. que o salário dele era que ele gastava mais de ração pro cachorro do que o salário que o cara ganhava. E o mascote, Lúcio, essa é legal. O mascote do Tombense é o Gavião Carcará. Sabe por que é o Gavião, Lúcio? Porque muito tempo atrás, o campo do Tombense tinha um desnível de 4 metros de um gol pro outro. Rapaz. Então o Tombense atacava para cima no primeiro tempo, pro segundo tempo atacar para baixo, pegava o time mais cansado, o adversário mais cansado. Então um torcedor comparou com um gavião que sobrevoa a presa, fica ali sobrevoando a presa e no momento certo, no momento decisivo dá o bote, ataca com vontade, com força, com garra e devora o adversário. Cara, olha isso. O pessoal foi longe, hein? Foi criativo, né? Demais. E quem comanda o futebol lá é o Edinho, né? Ex-zagueiro, seleção brasileira, Copa do Mundo. E segundo o site do Tombense,
Tombense Futebol Clube. Algumas revelações do clube são o lateral Léo Moura, o atacante André Lima, o volante Cícero, que estava no Botafogo até esses dias atrás, e o Bruno, né? Bruno goleiro, polêmico, Bruno goleiro. Esse é melhor pular, né? Esse não dá pra falar. Vamos... Então essas são algumas das curiosidades do Tombense aí. E o Tubarão, Lúcio? Bom, Londrina com problemas aí, né? Semana com lesões. Aliás, lesões musculares tem sido uma alta. Não é só do Londrina, né? A gente tem visto muito aí nos clubes. E talvez não, né? Muito em razão desse período longo de paralisação, e agora volta, os jogadores têm sentido. Então Londrina perdeu o Marcondes, lesão muscular, perdeu o Vitor Daniel, que estava voltando agora, buscando, né, uma condição depois de muito tempo parado, também não joga. E o Marcel, que estava se recuperando de uma contusão, sofreu a mesma contusão na outra perna. Então são 3 baixas aí pro alemão, e principalmente o Vitor Daniel e o Marcondes, que vinham sendo titulares, né? Além do Bidia, né? Que também tá machucado. O Bidia já não jogou, né, no último jogo, né? Já ficou de fora. Então o alemão tinha até uma perspectiva de poder repetir o time, né? Coisa que ele ainda não fez nessa Série C, e não vai conseguir, então, em razão desses dois problemas aí. Eu acho que muito mais pelo sistema defensivo, né? Que realmente tem se destacado aí, né? O próprio Marcondes começou mal o campeonato, depois melhorou e tal, né? Então vai ter que mexer ali na zaga. E o alemão, ele, na verdade, como opção para a zaga, ele tem 3 garotos, né? Deve jogar o Zé Pedro, que é o reserva imediato, pelo aquele lado direito ali da defesa, né? Então ele tem o Zé Pedro, tem o Caio e tem o Christian, que são 3 meninos que estavam no time sub-20. Então vai ter que apostar em um deles, deve jogar mesmo o Zé Pedro, mas é aquilo, né? Tem que jogar, né? Futebol não tem muita idade, né? Não tá hoje em dia. A oportunidade aparece, e a gente espera que pelo menos o sistema defensivo do Londrina possa manter o equilíbrio aí dos últimos jogos. E que o time, né, apresenta aquela evolução que nós cobramos já, apesar dessa sequência positiva de 3 vitórias seguidas que levou o Londrina ao G4, que o Londrina possa ter uma evolução técnica, né, de volume de jogo, de criação de jogada, né, e nem que perca os gols, mas cria as oportunidades, né, e que faça por merecer um resultado condizente com o que vem acontecendo, né, que o Londrina tem ganho jogos, mas não está convencendo ainda. Uma coisa que tem me chamado a atenção nessas lesões do Londrina é que, em sua maioria, tem sido lesão na coxa, né, adutor da coxa, posterior da coxa, todos eles sendo lesão na coxa. Então os caras talvez fazendo algum tipo de esforço errado durante o jogo, né, que tá todo mundo saindo lesionado desse jeito. O adutor é o músculo do chute, né? Sim. Então acaba forçando mais. Acaba forçando um pouco mais e tal. Enfim, mas acho que também é uma realidade aí que a gente tem. Por exemplo, o Gabigol não jogou esse dia no Flamengo porque estava com uma lesão muscular na coxa, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa meio que tem acontecido aí. Felipe Melo, né? Ficou tanto tempo aí sem jogar no Palmeiras. O Luan do Corinthians também, né? Reforçou o Corinthians, né? Quando ficou fora, por causa de lesão na coxa também. Que maldade, cara. Que maldade, rapaz. Eu não gosto de queimar jogador assim, não. Bom, é o seguinte, a gente estava falando só para então a gente comentar a classificação, né? O Brusque continua líder. Que sapecada que levou, né, rapaz? Estamos de 5-1 do Ceará. 7-1 no agregado, né? Pois é. Aquela coisa, né? O melhor time do grupo da Série C do Londrina leva de 5 no Ceará, né? Que não é nada, né? O Ceará é um time ajeitadinho, então não é nada, né? 5 foi muito, né? Tá fora da Copa do Brasil. O Brusque é o líder com 15 pontos, o Ipiranga é o segundo com 14, o terceiro Volta Redonda 12, Londrina é o quarto com... O que você... Não, eu tava lembrando de você falar, não deixa chegar, hein? Ah, sim. O quarto é o Londrina com 11, eu tava brincando aqui na redação, que o Londrina se chegar no G4, não deixa chegar, né? Não sai mais. Chegar, não sabe, não deixa sonhar, não. Ô Lúcio, não, rapidinho, pai. Rapidinho, Diego, só pra deixar bem claro, então, com essas baixas do Londrina, o time do Londrina deve jogar então com o Dalton, né? Dalton confirmado. Na lateral direito, o Gedeilson. No de zaga, então, Jefferson e Zé Pedro. Lateral esquerdo, Alan Cardoso. Sem mudança. No meio, Escobar, Matheus Bianchi e Adenilson. No ataque, Igor Paixão, Fábio Matos e Pirambu. O Fábio Matos ou o Ruster Santos, né? Talvez aí uma dúvida aí. Bela dor de cabeça, hein? Uma dúvida muito problemática aí pro alemão. Deve estar dormindo. Mais ou menos por aí. O Ruster Santos e o glorioso Fábio Matos.
Peters não vai jogar. Bom, então a gente estava falando, né? O Lúcio comentou que o Tombense trocou de treinador recentemente. O Eugênio Souza, que foi eleito o melhor técnico do Campeonato Mineiro, foi demitido. Entrou o Julinho Camargo, que já trabalhou aqui, né? No estado, né? Julinho Camargo tem passagem aqui pelo Paraná. Eu estava fazendo um levantamento aqui, lá, Gustavo, e na série, no grupo... O seu não tá no celular, tá no Não, caderninho, eu sou da velha geração. É que ele não sabe mexer no celular. Eu anoto tudo no papel aqui. No grupo A, dos 10 times, 7 já mudaram de treinador. 7. E no grupo B, o contrário. Dos 10, só 2 mudaram. Sim, então, proporção bem... Eu acho que a grande explicação para isso, trocar de treinador, Paysandu, Santa Cruz, 13, Remo, Manaus, Imperatriz e o Botafogo da Paraíba. Mantiveram o Jacuipense, o pessoal fala Jacuipense, né? O Jonilson Veloso, eu acho que é Veloso que eu escrevi aqui. E o Ferroviário Marcelo Vilar. Eu entendo o seguinte, não sei o que vocês acham, só para a gente encerrar esse assunto de Série C. No grupo A, tem times que são muito mais expressivos do Nordeste do que os times que disputam no grupo do Londrina. Então, nós temos lá um Paysandu, que é um dos times mais tradicionais do norte do país, o Santa Cruz, o grande Santinha, grande torcida lá em Pernambuco, o 13, tradicional time da Paraíba, o Remo, aliás, o Mazola Júnior caiu lá no Remo também, foi um dos que trocaram o treinador, voltou o Paulo Bonamigo, aí o Manaus não, o Imperatriz não, o Botafogo da Paraíba mais ou menos. Paulo Bonamigo tá vivo ainda, gente do céu. Rapaz, só morreu no seu coração. Então, assim, eu acho que é mais por isso, né, Lúcio? A cobrança é maior, né? A cobrança é maior. Então, o Paysandu foi campeão, paraense, mas muito mal Agora que tá tentando reagir, né? Tá melhorando um pouquinho. E trocou o treinador, o veterano, o Hélio dos Anjos, saiu, entrou o Matheus Costa. E o que me chamou a atenção, não sabia, o Leandro Nils, né? O treinador que começou aqui no PSTC, era o auxiliar, auxiliar lá no Paysandu, dirigiu o time internamente e assumiu o Matheus Costa. O Santa Cruz é que trocou o treinador porque o Itamar Schuri pediu para sair, né? Pro Oeste, igual né? o 03 lá do Tropa de 02, sei lá, pediu para sair. Foi pro Oeste lá na Série B, né? Na Série B, Então, assim, é aquela coisa, eu tenho que ir mais por isso. Então, a questão da tradição, esses clubes têm mais cobrança, enfim. No grupo B, só trocaram de treinador, então, o Tombense e o Boa Esporte, os dois mineiros, né? Os demais times mantendo os seus treinadores e o Edson Vieira continua no São Bento, apesar da má colocação na Série C, porque o São Bento tá na Série A2. Ganhou bem do São Bernardo 3-0, né, na primeira semifinal. O São Bento está quase subindo para a primeira divisão do Campeonato Paulista. Vamos, Gustavo? Isso é bom, claro que é bom. O Edson Vieira sempre faz bons trabalhos ali, né? Série A2, Série A3 do futebol de São Paulo. Ele é um treinador que tem um lastro ali, ele realmente faz bons trabalhos e no São Bento não tem sido diferente. Tá certo. Então é isso. Você aí. Não vai falar a história do Imperatriz, não vai? Do Imperatriz? Ah, é verdade, rapaz, isso é sensacional. Porque coisas da Série C, rapaz. Nesta segunda-feira, o Imperatriz, a Imperatriz é a escola de samba lá do Rio, né? O Imperatriz lá no Maranhão jogou contra o Vila Nova. Em Goiânia, e o Vila Nova emprestou os calções para a Imperatriz. Esqueceu a metade do uniforme. O roupeiro disse que levou os calções brancos do Imperatriz, que acho que é o uniforme tradicional, com calção branco. Só que o Vila Nova, que geralmente joga com calção vermelho, estreou um uniforme novo. Você acha que o Imperatriz ficou com as calças na mão? Ficou sem as calças. Sem as calças, mano. O Imperatriz estava esperando. O Imperatriz, o Vila Nova joga com calção vermelho, só que como era estava estreando um uniforme novo, jogaram calção branco. Quando ia começar o jogo, o Imperatriz falou, mas a gente não tem o calção outra cor. Na outra cor. Aí o juiz falou, não podemos começar o jogo com o adversário com o mesmo calção branco do mandante. E aí o Vila Nova emprestou os calções e teve detalhe, né, Lúcio? O calção tinha a marca, né, do Vila Nova. E aí o pessoal qual foi a alternativa, né? Jogar com o calção do avesso, né? Jogar com o calção do avesso para não aparecer, né, ali o distintivo do Vila Nova, e o Imperatriz então jogou com calções emprestados do avesso. Do avesso. E perdeu de 3-0. Perdeu de 3-0. O Imperatriz foi um dos técnicos que também trocaram, um dos clubes que trocaram de treinador na Série C. Bom, vamos falar então de Série A, ou vocês preferem Libertadores antes? Vamos de Libertadores. Libertadores? Então. Vamos lá. Eu não vou opinar, porque se eu opinar você vai fazer contra, então. Vamos de Libertadores, então. Não, então vamos de Libertadores. O Lúcio também fala de Libertadores. De Libertadores,
Ah, não vai palpitar o jogo do Londrina, não? Geralmente é pro final, né? Mas... então vai, Libertadores no então. final a gente fala do jogo, do palpite. A Libertadores, o Flamengo se recuperando, o Palmeiras empatou e o São Paulo, né, o Atlético Paranaense ganhou bem do Colo-Colo, o Grêmio ganhou bem do Inter e o São Paulo patinando dos brasileiros na Libertadores, talvez é o time de pior campanha, né? Porque em relação aos grupos em que eles estão, né? É o único que está fora a situação ficou muito difícil da zona de classificação do seu grupo, né? Porque o São Paulo ele vai ter ganhado do River na Argentina e aí na última rodada ele enfrenta o time, eu brinco que é o time da Itaipu lá, né? O Binacional. Coitadinho, e aí obviamente que ele vai ganhar em casa. Agora, ele tem que ganhar do River, né? Aí ganhar na última rodada e torcer para o River na última rodada não ganhar em casa também. Então é uma situação complicada, né? Muito, muito, muito difícil. E o time jogou muito mal, né? O primeiro tempo do São Paulo foi terrível, né? O Gustavo foi me passando mais ou menos eu tava acompanhando um pouco ali o jogo do São Paulo e ao mesmo tempo tava assistindo o jogo de basquete. Mas um jogo horrível. Parecia até jogo do Corinthians, cara. Muito ruim o jogo. A LDU perdeu a chance, até brinquei com o Diego, a LDU perdeu a chance de fazer 6, 7, 8, porque chegava na cara do gol com muita facilidade. E o time do São Paulo com aquela velha mania, o dinizismo, né? Com aquela velha mania de sair jogando ali atrás com o goleiro, o zagueiro, deram uma entregada e tomaram um gol lá, né? O São Paulo, que agora que nem o Lúcio disse, tem que ganhar do River Plate fora de casa. Se o São Paulo empatar com o River Plate fora de casa, na última rodada tem que tirar um saldo de 12 gols. Tem que fazer 12-0 no Binacional. Então, é o saco de pancadas do grupo? Mas não vai fazer 12-0. Mas ganhou do São Paulo e é isso. Se o São Paulo não conseguir avançar, esse resultado foi um dos determinantes, né? Você pode perder para o saco de pancadas do grupo, né? O São Paulo levou azar porque, como ele jogou com o Binacional antes da pandemia, ele jogou lá na altitude, né? E agora o River e a LDU jogaram um pouco abaixo. O jogo foi em Quito, né? Então assim, aliás, o jogo foi em Lima, né? Binacional do Peru. Então, assim, eles não tiveram a dificuldade da altitude, né? Da altitude que o São Paulo teve. Mas mesmo assim, né? Não dá, né? Perder para o Binacional é injustificável sob qualquer aspecto, né? Então, realmente, a situação está complicada e acho que é questão até de tempo aí. O São Paulo não se classificando, acho que a vida do Diniz está com o tempo marcado. Né? Não acredito que... Prazo de validade. Tem essa questão das eleições no São Paulo, né? Tem eleição no final do ano. Né? Tem gente achando o seguinte, se for para demitir o Diniz, colocar alguém ali do Sub-20, como o Corinthians fez com o Coelho, e esperar a eleição para definição do novo técnico, até porque... Né? O São Paulo sonhando já com o Rogério Ceni de volta e se for alguém ligado ao Leco, não sei se o Rogério Ceni voltaria porque ele está meio tretado. Agora, uma coisa que eu estava comentando com o Gustavo né, durante esse jogo aí do São Paulo é aquilo que você também comentou, né, Lúcio, no programa passado, como nós estamos muito abaixo, né, dos nossos colegas sul-americanos, nossos colegas rivais sul-americanos, né, dos nossos colegas dos países vizinhos, porque você vê, o Flamengo levou de 5 da Independente Del Valle, sempre esqueço esse nome, e o time levou também uma goleada agora na última rodada, quer dizer, o Independente levou uma goleada também. Então, assim, de novo isso, São Paulo levando de 4 nesse último jogo, quer dizer, está muito abaixo. O Palmeiras está liderando o grupo dele, o grupo B, mas a gente sabe que aquele jogo ainda com aquele futebol que não é aquele que o palmeirense esperava. O Palmeiras tem resultado, mas não tem desempenho. Não tem desempenho. Enfim, a Libertadores está mostrando isso cada vez mais, né? Está afunilando já, estamos chegando na reta final da fase de grupos e mostrando isso, né? Eu acho que os brasileiros, até pela questão financeira, tinham que ser mais protagonistas, né? De qualquer forma, é uma dificuldade que realmente os times encontram. Acho que assim, a maioria vai se classificar. Acho que a situação mais difícil mesmo é a do São Paulo. Mas acho que deixa a desejar. Acho que o futebol poderia ser melhor. Até porque, como eu disse aqui, os brasileiros estão bem. À exceção do São Paulo, os demais brasileiros estão ou em primeiro ou em segundo nos seus grupos. Então, eu também acredito que não tenham tanta dificuldade de classificação. E bacana o Atlético
mais uma o vez, Atlético mais ficar uma em primeiro vez. no grupo dele, né? No grupo C está com 9 pontos, 3 pontos à frente do Colo-Colo, que é o segundo. Lembrando que essa semana também teve Grenal e mais uma vez o Grêmio levou a melhor, né? Pois é, o Inter está virando freguês, são 10 jogos. 10 jogos já sem ganhar, e a última vez que o Inter fez um gol foi a 6 jogos e foi um gol contra ainda. O Grêmio foi melhor, hein? O Grêmio jogou mais, principalmente no segundo tempo. Olha, sinceramente, eu até esperava um pouquinho mais do trabalho do Eduardo Cudê. Acho que assim, um treinador que fez um bom trabalho na Argentina, mas acho que está agregando pouca coisa na questão tática. Assim, muito diferente se a gente for comparar com Jorge Sampaoli, por exemplo. Já passou na classificação, inclusive, o Atlético, né? Já passou. E assim, o jogo, né, do Inter, né? Esse jogo contra o Grêmio, por exemplo, o Inter jogou em casa, né? E a escalação muito defensiva, enfim, joga para não perder, aquela coisa toda. Então, não vai ganhar do Grêmio mesmo, né? E olha... O Grêmio não tá bem, né? Exatamente. Se tiver uma oportunidade para o Inter ganhar, é agora, né? O Grêmio pressionado, com muitas dificuldades, vários jogadores machucados e tal, mas com o futebol realmente que está jogando é difícil. Bom, tem a quinta rodada da Libertadores já na próxima semana e como o Lu falou, também acho que os brasileiros devem encaminhar a sua classificação, à exceção do São Paulo, que vai penar mais, né? Vai penar mais. Brasileirão, acho que mais do que a gente falar dos jogos em si, né? Eu acho que essa situação, né? O Flamengo aí com 16 jogadores testaram positivo para a Covid-19, mais membros da comissão técnica, mais dirigentes. 27 no total, 27. Né? E tem esse jogo agora contra o Palmeiras neste domingo. A decisão, esse podcast está sendo veiculado no sábado, pode ser que já tenha saído alguma decisão. Mas o Flamengo estava tentando na CBF o adiamento desse jogo contra o Palmeiras meio reticente em concordar. E fica aquela coisa, uma questão realmente é complicado até para o Palmeiras, se você for pensar, o Palmeiras também deve estar, né? Meio, vou pegar um time que está com 16 caras só de jogadores infectados, será que vale a pena, compensa? É aconselhável, é recomendável? Mas a gente vai pensar também que outros times tiveram essa situação e tiveram que jogar, né? O Goiás mesmo. Sim, né? justamente contra o Palmeiras. Exatamente. Então, eu não sei, como disse o rapaz lá da CBF, o Walter Feldman, o Flamengo tem elenco suficiente para jogar um time alternativo, se for o caso, mas manter, até porque o Flamengo, com a postura do presidente, foi um dos que forçaram a barra para começar logo o campeonato, né? E está forçando agora para voltar público no estádio. Exatamente. Então tá numa contramão danada, né? Essa situação com o Flamengo senso, né? acontece justamente no momento em que há uma força para querer com a volta ao público nos estádios, né? Isso é mais uma prova, mais uma vez, de que não dá para voltar público nos estádios, né? A gente sempre falou aqui que era contrário ao retorno do futebol. Do futebol, né? Só que o futebol retornou, a gente está vendo que ainda que seguem alguns protocolos, estava meio que controlada a situação, mas agora com essa situação do Flamengo aí, a gente vê que de fato não tem como colocar público no estádio. Se você for pensar em 30% da capacidade, colocar, 30 mil pessoas no Maracanã, cara, como que você vai colocar 30 mil pessoas dentro do Maracanã? Tudo bem que o Flamengo não está numa fase boa para colocar 30 mil pessoas, mas coloca. O Flamengo na fase boa, na fase ruim, coloca 30 mil pessoas no Maracanã. Ainda mais com essa demanda reprimida, o torcedor com vontade de ver futebol. Na Europa, você vê lá na Alemanha, por exemplo, já está tendo público em alguns jogos, você vê que tem um distanciamento, sai o gol, cada um comemora da sua cadeira e tal. Você já imaginou no Rio de Janeiro, cara? Sai um gol do Flamengo, o cara vai abraçar o outro que está do lado, não está nem aí. Como os próprios jogadores estão fazendo. Como os próprios jogadores estão fazendo. Gol, então, assim, não é o momento. Infelizmente, a gente tem aquela cultura do negacionismo, né? Uma gripezinha, aquela coisa. Infelizmente, a gente está levando assim, né? O próprio olha, meu Deus do céu, o prefeito do Rio de Janeiro falou que público no estádio é uma solução para tirar o povo da praia. Ou seja, você tira o povo que está aglomerando na praia e aglomera dentro do estádio. Não tem solução para isso. É o prefeito que liberou o banho de mar, mas não libera a ficar na areia. Ficar na areia, não. Então, assim, coisas do Brasil. Assim, eu acho assim, cara, que nós não devíamos ter tido outros jogos. E, sinceramente, eu acho que esse jogo não deve acontecer. Aliás, eu acho que se nós fôssemos um país sério, com entidades sérias, na pior das hipóteses, Flamengo, o clube está em quarentena em 14 dias. Vocês não treinam e não jogam 14 dias. Sim. Gente, porque assim, o Flamengo está fazendo teste todo dia. E todo dia está aparecendo gente nova. Então, quer dizer, o time vai entrar em campo, você não sabe quem está jogando ali, se o cara está infectado ou não. Olha o risco disso. Eu fico me colocando no lugar do presidente do Palmeiras.
Se eu sou presidente do Palmeiras ou de qualquer clube, a primeira coisa que eu me preocupo é com a saúde das pessoas que estão no meu clube, dos jogadores, da comissão técnica, dos meus funcionários, né? Pelo menos eu imagino que um presidente ele tem que estar preocupado com as pessoas que são funcionários do clube. Então assim, não dá pra gente colocar a rivalidade em primeiro lugar, não dá pra colocar, mas o Flamengo mereceu porque o Flamengo... Tudo bem. O Flamengo está fazendo errado desde lá do começo. Só que agora a questão é outra, cara. A questão é saúde, meu. É a vida das pessoas. Então, quer dizer, por uma rivalidade ou por uma birra que eu não quero ceder, eu vou colocar o meu time em risco para jogar com um clube que tem 27 pessoas confirmadas e pode ter mais um monte que não está confirmada, né? Que daqui a pouco pode aparecer. Enfim, mas como as coisas são tocadas aqui no Brasil, no futebol não é diferente, então... Não vai me surpreender se acontecer o jogo e se daqui a pouco, infelizmente, daqui a pouco é um foco que sai do Flamengo, pode ir para outro clube e pode infectar muita gente. Né? Uma situação que ilustra bem isso que o Lúcio está falando. O Flamengo tinha confirmado alguns jogadores uns 2 dias antes do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, foi a campo, jogou, Rodrigo Caio jogou e no outro dia foi confirmado que o Rodrigo Caio também estava com Covid-19. Everton Ribeiro. Treinador. Então assim... Você tem uma situação ali que, a gente tirou de campo os caras que estavam com Covid. Só que os caras que jogaram, no outro dia já apresentaram positivo para Covid também. Ou jogaram contaminados. Então, provavelmente jogaram contaminados. Uma outra situação também que pode estar acontecendo em relação ao Palmeiras. Eu vi hoje uma matéria falando que os jogadores do Palmeiras estão pressionando para ter o jogo. Muito possivelmente intimidados pela diretoria. Eu acredito. Porque, cara, ninguém em sã consciência vai pensar assim, eu quero jogar... essa rodada, mesmo que o outro time esteja inteiro contaminado. Cara, os jogadores pensam nas famílias deles, tá? Você imagina o cara saber que ele vai entrar em campo para jogar contra alguém que está contaminado? Eu acho isso completamente errado. E uma outra situação também que envolve o Palmeiras foi no Campeonato Paulista, né? Que teve essa briga, que o Palmeiras libera os jogadores depois dos jogos, não segue o protocolo, e o Corinthians estava seguindo todos os protocolos, o Palmeiras brigou e tal. Então o Palmeiras tá indo de... batendo de frente, brigando com os protocolos e tal. O Palmeiras acho que está fazendo uma coisa muito errada em meio a essa pandemia aí. Mas eu acho assim que se a gente tivesse realmente entidades sérias e fosse o país sério, suspendia o campeonato inteiro. Obviamente. Parou. Vai parar o jogo do Palmeiras? Não, vai parar todos. E outra coisa, esse negócio de voltar público também não é justo, né? Porque já teve jogo, por exemplo, absurdo, Corinthians e Palmeiras na Arena do Corinthians, sem público. É absurdo. Aí no segundo turno tem Palmeiras e Corinthians no estado do Palmeiras com público. Não, é absurdo. Isso é injusto. Qualquer tentativa de voltar... Bom, já voltaram com o jogo, né? Nada mais vai me surpreender. Nada mais vai me surpreender. Só o Londrina é o primeiro do grupo. Bom, vamos então finalizando o nosse podcast desta semana. Falei brincando, cara, que eu acredito que o Londrina tem condições de ficar em primeiro do grupo desde que jogue bola, né? Vamos então já fazer os palpites pra gente finalizar? 1-1. Eu ia palpitar Larga de ser... Pode palpitar. 0x0, vai. Miguelento. Eu ia falar 1x1, cara. Miguel. 0x0. Eu queria colocar 2x0, tava pensando nisso, sabe? 2x0 Londrina. Mas faz quanto tempo que a gente não ganha de 2 gols de diferença? Veio do Boa Esporte. No sufoco, né? Não, 2x0, não aposto mais. 2 gols de diferença é muito. Eita, é muito. Você pôs quanto, Luiz? 1-1. Não, nós vamos ganhar esse jogo. 1x0 lá. Beleza, tá fechado. Então vamos ver. E o Lakers se encaminhando para se classificar, né, Gustavo? Contra a sua torcida. É o quê, bicho? Abriu 2x1 na série. Ganhou bem, perdeu apertado no último jogo. Enfim. Miami Heat já encaminhou praticamente a classificação para a final. Abriu 3x1 no Boston já. Tá? Uma vitória de ir para a final. Surpreendente. E o Lakers também. LeBron e Anthony Davis deitando. Quando não joga bem um, joga o outro. Não, isso é difícil, mano. Vai fazer o quê? É isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência. Até a próxima. Falou!